Você já interagiu com pessoas que têm uma atitude explosiva, agressiva e depois justificam? Eu sou assim mesmo, não tem jeito, sempre fui assim. Então esse podcast sobre a raiva vai trazer um entendimento maior e uma facilidade de como lidar com esse tipo de situação. Eu sou Débora Zen, terapeuta holística integrativa, e esse é mais um podcast de O Chamado da Essência. Fique comigo e vamos aprender um pouco mais sobre a grande mágica do emocional humano. Você já experimentou algum ataque de raiva ou ira? Você já foi vítima ou de repente o agressor? Quase não nos surpreendemos mais diante de ataques de raiva, numa sociedade onde todo mundo exige o seu direito e é extremamente violento para conseguir isso, seja da nossa parte ou seja dos outros. Para muitos, tornou-se algo normal, uma questão de sobrevivência. Quem grita mais, chora menos. Diante de qualquer desacordo, nós cometemos atitudes, falamos palavras e usamos formas de graus leve, moderado, a grave, de ofensa, para exprimir a nossa raiva e para determinar qual é o nosso espaço e lugar naquele momento. Tal como uma panela de pressão, estamos prontos para liberar a força reprimida das nossas emoções. Repetidas vezes nos surpreendemos com notícias de ataques de fúria que destroem relacionamentos, famílias, carreiras profissionais ou mesmo atentando até contra a própria vida. É necessário conhecer os mecanismos que desencadeiam a raiva para que então possamos lidar com eles. Na realidade, a raiva é uma dívida que se atribui aos outros para justificar o comportamento raivoso. Em resumo, quando alguém faz algo que nos ofende, ameaça ou dá um prejuízo, nos provocando imediatamente, isso gera uma reação de reparação. Como se algo que aconteceu e não pode ser deixado em vão. Houve dano e alguém é o culpado por isso. Então, essa pessoa precisa ser punida. Em outras palavras, quando algo provoca uma reação raivosa, a mente entende que há o direito de agir. Dessa forma, porque de alguma maneira houve um dano, houve um prejuízo e o outro precisa ser punido. Veja, muitas vezes o ataque de raiva é contra nós mesmos. Porque nós não tomamos atitudes em um determinado momento, porque nós não agimos, porque nós permitimos que alguém fizesse, falasse, porque nós abrimos mão da nossa vida, da nossa carreira, de um relacionamento, de um prazer. Enfim, nós nos punimos também, nós nutrimos raiva por nós mesmos. É muito comum que após um acesso de raiva a pessoa se arrependa do que fez, mas considere que foi uma reação legítima porque estava fora de si, sem controle. Mas também o outro provocou, mas também a situação se justifica. No entanto, embora a reação raivosa costume passar rapidamente, as consequências dela podem ser danosas e duradouras. Aprender a lidar com a raiva é uma necessidade fundamental para conviver socialmente e para evitar muitos problemas com os outros, conosco e preservar a nossa integridade e saúde. A raiva é produzida por distorções cognitivas sutis. As distorções cognitivas
são formas de pensamento que não condizem com a realidade. São uma maneira particular de interpretar os fatos quando estamos afetados pelas emoções. Na raiva, uma cadeia de pensamento é construída a partir de uma lógica distorcida daquilo que chamamos de erro. Então, dessa forma, se desenvolve um comportamento a partir da premissa de que existe esse direito. Essa distorção de que o erro alheio exige punição e que temos o direito de punir através de um comportamento raivoso é a faísca que dá início a todo incêndio. A raiva tem o foco nos outros para justificar reações tempestivas. Muitos atos raivosos são manifestações injustificáveis. Na verdade, as pessoas que agem com raiva se arrependem depois, quando avaliam seus atos, as consequências, quando caem em si. Nesse contexto, a raiva é usada como justificativa para comportamentos inadequados. É uma forma de dizer, sou assim mesmo, não tem jeito, ou ainda pior, é uma maneira de transferir a culpa para os outros. Eu agi assim porque alguém fez tal coisa comigo. Ou, eu tenho raiva de mim porque eu acabei destruindo a minha vida. Esse raciocínio pode parecer lógico, mas só parece porque não é. Primeiro, se você agiu assim porque alguém fez tal coisa, essa pessoa só fez essa tal coisa porque você permitiu naquele momento. Você poderia simplesmente ter impedido, saído e mantido a calma. E se você se odeia, nutre raiva por si mesmo, porque você desistiu da sua vida, porque você desistiu de carreiras, enfim, porque você fez X coisa consigo, isso é passado. A partir de agora, você pode sempre tomar outros rumos e recomeçar. É importante notar que a raiva reage a injustiças, mas ela se alimenta do merecimento. O merecimento é um dos mais eficientes indutores do comportamento. Quando se adota a postura de autojustificação, é a partir do mérito. Ou seja, temos ali a autorização concedida por nós mesmos de fazermos praticamente qualquer coisa. Afinal, nós merecemos para poder reparar o dano e o sofrimento. Isso faz com que internamente se afrouxe. Existe sim um senso de orientação que nos alinha com o ambiente sociocultural em que vivemos e nos conduz dentro de balizas específicas, regulando a maneira como agimos. Deste modo, quando o pensamento inicial nos convence de que merecemos agir daquela maneira, estamos livres para explodir. Ainda assim, a regulação desses freios mentais é tão presente na vida que a explosão de raiva se manifesta em cada um de diferentes graus de intensidade. Na medida em que se libera mais ou menos um mecanismo psíquico de frenagem comportamental, as reações raivosas se expressam com maior ou menor agressividade. Em resumo, todos nós sentimos raiva, todos nós não gostamos de injustiça, todos nós temos vontade de explodir ou de implodir, mas é o raciocínio lógico e a mente focada dentro do possível, daquilo que realmente é verdadeiro, distinguindo daquilo que é o nosso imaginário potencializando tudo, que nos faz mantermos a calma. A satisfação pessoal, acima de tudo, é a raiz de muitos problemas. O hábito, muitas vezes desenvolvido desde a infância, de agradar o ego de maneira plena e imediata, desenvolve um comportamento de busca implacável pela satisfação. O indivíduo pode desenvolver, inclusive, uma perda completa de empatia e uma vida centrada em si, o tal narcisismo. E depois, quando ele faz algo errado, ele usa de um outro artifício, o vitimismo, para justificar os seus erros. Se a pessoa é contrariada ou se suas expectativas não são atendidas, frustrando a satisfação plena e imediata, ela passa a demonstrar sua frustração em atitudes agressivas, com o objetivo de interromper a ação
que ameaça seus interesses. A punição do outro com agressões físicas ou verbais é uma forma de garantir que a fonte da ameaça não volte a agir, pondo seus interesses em risco. A raiva é um veneno que sempre causa dano. Quando alguém guarda a raiva dentro de si, sofre uma autointoxicação emocional. A sensação de engolir a raiva é a mesma de tomar uma substância corrosiva. A frustração de não reagir se soma ao prejuízo recebido. A falta de punição ao outro, na mente de quem sente raiva, é um prejuízo adicional, uma forma de autopunição. Todo sentimento de ira que seria descarregado contra a pessoa passa a ser direcionado contra si mesmo. Em longo prazo, isso provoca danos seríssimos à saúde emocional, como prejuízos na autoestima, desvalorização pessoal, frustração crônica, perda de interesse social e depressão. Por outro lado, quando a raiva é exteriorizada, ela atinge os outros. A ira envenena e destrói relacionamentos, porque ela alimenta o egocentrismo do raivoso. Isso fica evidente para qualquer pessoa. Aquele que se relaciona com uma pessoa estourada passa a evitar situações, mantendo a interação cada vez mais rasas e infrequentes. Assim, a raiva é um poderoso indutor da solidão. A raiva, além de não mudar a situação, traz consequências negativas. Enquanto o medo gera uma reação de fuga ou enfrentamento diante de uma ameaça presente, a raiva desencadeia mecanismo emocional da busca de punição por algo que já aconteceu, já faz parte do passado. Na maioria das vezes, a reação raivosa não consegue mudar a situação, mas produz mais prejuízos ainda e maiores consequências. Assim, surgem outros problemas decorrentes da atitude tomada no momento de raiva. Eu vou trazer agora uma pequena lista de características das pessoas propensas à raiva. Baixa tolerância à frustração. Pensamento tudo ou nada. Tal radicalismo. Comportamento punitivo. Postura crítica e julgadora. Possessividade. Tendência aos vícios. Perfeccionismo. Déficit de comunicação e agressividade natural. Então, se o indivíduo tem no mínimo 4 desses itens, ele com certeza é uma pessoa propensa a explosões de raiva ou a implosões. De qualquer modo, isso é danoso para si e para as pessoas em volta. E aí, você já fez a sua autoanálise? Você também é uma pessoa com crises de raiva? Você também é uma pessoa que entra no modo narcisismo, vitimismo? Se é, você vai acompanhar comigo o próximo podcast, aonde eu vou trazer dicas importantes para a superação da raiva, como lidar com crises com sabedoria e diminuir todos os efeitos nocivos desse grande veneno emocional. Te vejo no próximo episódio.